Olá, meu nome é Paulo Cogos, está todo mundo feliz aí que o PT perdeu, mas nós estamos correndo um sério risco, nós estamos baixando a guarda. Lembre-se, quando a Dilma ganhou, muitos libertários surgiram, muitas pessoas se converteram ao libertarianismo justamente porque aumentou a resistência contra a própria ideia de governo quando a Dilma chegou ao poder. O meu medo é que com a vitória do Bolsonaro, essa resistência se arrefeça. Nós temos que ter a mesma atitude, continuar combatendo o governo agora com mais essa ideia de que nós temos que contornar o risco moral das pessoas começarem a apoiar o governo. E eu estou vendo um risco moral aí na política do Witzel. O Witzel deu uma entrevista falando que a política dele de segurança pública no Rio de Janeiro vai ser de contratar snipers para matar qualquer um que esteja portando um fuzil. Tá de fuzil? Chumbo. Bom, eu odeio bandido. As pessoas estão cansadas de bandido. Todo mundo decente defende pena de morte, armamento civil, leis mais duras que os bandidos. Mas nós não podemos deixar o medo suplantar a nossa razão e a nossa ética. Eu sou contra essa política do Witzel por vários motivos. Por motivos éticos, por motivos de estratégia política e por motivos puramente militares. Primeira coisa, nós estamos esquecendo do devido processo da lei, due process of law. Se o governo simplesmente mata alguém que está com fuzil, ele está cometendo uma execução. Nesse ponto, o Hélio Beltrão falou muito bem, é uma execução. E uma ameaça maior do que qualquer gangue de crime organizado, do que qualquer cartel de tráfico, é o próprio governo. Nós nunca podemos esquecer isso. A principal ameaça é o governo. E se nós damos ao governo o poder de executar cidadãos sem julgamento, nós estamos autorizando a pior gangue de todas, a mais perigosa de todas, a acumular um poder sem precedentes. É assim que o governo trabalha. O governo gosta de incentivar o crime, desmantelando as comunidades locais, enfraquecendo o tecido social, impedindo o cidadão de bem de se defender, porque o crime sempre alimenta o governo. Seja desestabilizando a sociedade, seja fazendo a sociedade ter tanto medo do bandido que elas legitimam um acúmulo de poder enorme para o Estado. Ora, nós podemos permitir que um cidadão execute alguém que ele acha que é um bandido simplesmente porque ele está se defendendo? Não, se um cidadão matar um sujeito na rua, existem duas possibilidades, ou aquele cara é um bandido ou não. Esse cidadão tem que ir a julgamento. Se ele realmente se defendeu do bandido, ele vai ser absolvido e vai ser liberado. Mas se nós permitirmos que qualquer um mate qualquer um por medo, nós vamos ter uma sociedade onde todos vão se matar. E onde o mais forte prevalecerá. E o mais forte já prevaleceu é o governo. Foi assim que o Estado surgiu. O Estado surge porque de tanto medo de invasores de propriedade privada, nós demos a um grupo a legitimidade para ser um violador contumaz e sistêmico de propriedade privada. E o governo se tornou o mais assassino de todos os bandidos. Nós vamos continuar insistindo nesse erro? Eu quero que os bandidos morram. Eu não sou do PSOL, eu não sou defensor de direitos humanos. Mas eu me preocupo com a defesa da sociedade contra o pior dos bandidos, que é o Estado. Nós temos que pensar na origem do devido processo da lei. Por que o devido processo da lei surge? Surge para evitar esse tipo de arbitrariedade, para nos proteger daquele que julga. O réu, bandido, pode até ser uma ameaça para a sociedade. Nossa, essa bateria está acabando, vou carregar aqui. Mas quem disse que aquele que julga não é uma ameaça também, pelo próprio poder de julgar? É assim que surge o devido processo da lei. Antes disso havia várias arbitrariedades, mas os teólogos medievais, amparados pela doutrina moral da Igreja Católica na Idade Média, substituíram as arbitrariedades pela ideia de um direito processual. O advento do direito processual nos protege de várias arbitrariedades que poderiam surgir com o próprio processo de centralização dos estados. Muitos dizem que a Igreja Católica se aliou ao Estado na Idade Média. Mentira. A Igreja Católica viu que o Estado estava se centralizando como um processo natural, devido à fraqueza do homem, e resolveu domar o Estado. É assim que a Igreja Católica agiu. Então, muitos teólogos medievais e juristas, como búlgaros, chegaram à conclusão que havia uma correlação íntima entre a autoridade do príncipe e a sua autoridade processual no julgamento dos delitos. Então, a Igreja tentou domar esses príncipes com ordos iudicários, a substituição das arbitrariedades por uma sistematização do direito processual. Hoje nós temos um Estado gigantesco com poderes inauditos muito maiores do que aqueles que haviam na Idade Média. Hoje, portanto,
o respeito aos princípios basilares do direito processual são mais necessários do que nunca. Hoje, dar poder para o Estado matar o cara que está com fuzil, usando um sniper, é muito mais perigoso do que um guardinha do príncipe matar um sujeito que estava fazendo alguma coisa ali com uma besta. Hoje é muito mais importante. O devido processo é tão importante que até Deus usou. Havia um teólogo especializado em teologia moral do direito chamado Paul Capalea. Ele disse o seguinte: quando Deus chama Adão, perguntando: Adão, por que se escondes de mim? Ele diz: ora, Deus estava julgando Adão pelo crime do pecado original, mas Deus já sabia se Adão era culpado ou inocente. Mesmo assim, ele concedeu a Adão o devido processo da lei. Se Deus fez isso, quem o Estado pensa que é para passar por cima disso? O Estado é mais que Deus? Essa ideia é perigosíssima. O Estado é mais que o resto da sociedade? Porque eu não posso sair matando qualquer um sem ser julgado. Por que o Estado pode? Pensem nisso. Existia um debate entre dois teólogos da Guerra Justa. Um era Francisco de Vitória e o outro era Hugo Grotius. Francisco de Vitória dizia o seguinte: nós temos o direito de usar a força em legítima defesa, vis vi repellere licit. Se alguém está nos ameaçando, nós temos o direito de passar fogo. E acabou. Eu concordo com ele. A discordância de Francisco de Vitória em relação a Hugo Grotius é que para Francisco de Vitória você pode fazer isso pela prudência técnica. Se um exército, se uma nação, se uma comunidade cultural, política se sente ameaçada por invasores, em defesa dessa comunidade, ele pode usar força. Já Hugo Grotius dizia que é preciso tomar cuidado com a abertura de precedentes morais. E se o risco moral é maior, não devemos usar a força. É possível juntar os dois, Francisco de Vitória e Hugo Grotius. Essa é uma teoria minha. Por quê? Porque a nossa guerra é contra a imoralidade. Na guerra contra a imoralidade, nós devemos usar a força para repelir ameaças ao respeito à lei moral, à lei natural. Ora, o maior violador da lei natural é o próprio Estado pela sua própria existência. Se nós damos esse poder para ele, nós estamos violando os princípios da guerra justa, tanto sob a ótica de Vitória, quanto sob a ótica de Grotius. Não faz o menor sentido dar esse poder para o Estado. Existem outras questões a serem consideradas, principalmente no âmbito militar. É um contrassenso autorizar o Estado a fazer isso, por quê? Ele está trabalhando a favor dos traficantes. Muitos aqui nos comentários vão falar que eu vivo numa bolha, que eu vivo numa utopia, que eu não conheço a realidade da favela, que tem gente morrendo, etc. Mas é vocês que não conhecem. Qualquer um que assistiu Tropa de Elite sabe que não adianta sair matando o traficante que está com um fuzil e acabou, porque aquilo é a ponta do iceberg. A primeira coisa que deveria ser feita é liberar as drogas. Milton Friedman já dizia: num ambiente onde as drogas são proibidas, qualquer força que o Estado use contra o tráfico só está trabalhando a favor de traficantes ainda mais fortes. Os traficantes que vão parar em outras áreas, em outros setores, outros ramos de atuação, como crimes reais, assalto, estupro, sequestro, o fazem porque eles são alijados do tráfico pela cartelização, pelo centralismo. Ou seja, não é a liberação das drogas que derramaria traficantes em crimes reais, mas é a cartelização do próprio tráfico que faz isso. Uma liberação do mercado seria o contrário, uma liberação das drogas seria o contrário. A polícia começaria a trabalhar em defesa dos comerciantes que estão vendendo droga lá na praia. E aí os traficantes que cometem crime real, esses cairiam. Isso seria uma ação racional. Então a primeira coisa para racionalizar o uso da força do Estado, seja lá de quem for, contra os bandidos, é liberar as drogas. Primeira coisa. Depois, que não basta matar o cara que está com fuzil. Os traficantes operam coagindo a comunidade como uma máfia, como um Estado. Então, é que o pessoal não sabe porcaria nenhuma, nunca conversou com um favelado na vida, esses idiotas que estão me criticando aqui, que vivem numa bolha. Mas se você for conversar com um favelado, você vai ver que você não pode, na favela, abrir qualquer tipo de negócio. Não existe concorrência no setor de gás, por exemplo, de botijão de gás. Ou mesmo uma loja de sapatos. Só a mulher do traficante pode abrir uma loja de sapatos. Só a máfia do crime organizado pode vender gás. Então é assim que eles operam. Simplesmente não adianta matar o carinha que está com um fuzil. Se vocês fizerem isso,
o traficante vai ficar menos ostensivo. Ele vai cometer assassinatos noturnos. Ele vai agir de forma mais subreptícia. Ele vai agir com a inteligência que o Estado não está usando. Ele vai coagir ainda mais a comunidade. Ele vai aprofundar os oligopólios e monopólios dentro da favela para compensar o fato dele estar sendo morto. Ele vai colocar laranjas de fuzil para serem mortos pelo Estado sem julgamento, de forma que o Estado não vai pegar o grande bandidão e vai acabar matando o laranja inimigo dele, aprofundando assim o processo de cartelização do tráfico, que é a causa de todo o problema que eu já falei. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Matar o carinha que está com fuzil é demagogia, é populista, é só para vencer voto, é só para a população achar que está matando bandido. Mas o que a população entende de segurança pública? Ou de economia, ou de qualquer assunto? Nada. Absolutamente nada. Então não passa de uma política populista, demagógica, que não vai conseguir voto nenhum. Desculpa, que não vai conseguir resultado nenhum, só vai conseguir voto. E mais. Agora o traficante armado sabe que ele vai ser sumariamente executado. Ele vai ter todo o incentivo para não perguntar mais quem é quem. Apareceu polícia, o traficante vai atirar, não vai se render. Com a cartelização do tráfico, veja só, o Estado vai lá e mata o ofertante. O supply side fica deficitário de mão de obra. Se o supply side está deficitário de algum recurso, o preço da droga sobe. O incentivo para as gangues se matarem e conquistarem uma boca de fumo marginal, adicional, é maior. Eles vão abocanhar esse lucro, vão vender droga mais caro, a demanda continua. Os traficantes que sobrarem vão ter lucros cada vez mais exorbitantes. Com esse lucro, eles vão tentar alocar os recursos da forma mais eficiente possível. Se agora a polícia está atirando de sniper nos traficantes, a melhor coisa a fazer com esse excedente financeiro é comprar um míssil Stinger, é comprar um míssil Igla. E agora os traficantes vão começar a derrubar helicópteros. Nós vamos militarizar os traficantes e vai ficar cada vez mais difícil detectar quem é quem. Os traficantes vão começar a usar a inteligência. Nós vamos criar um verdadeiro exército de marginais dentro da favela. É isso que vocês querem? Aí vai começar a ter guerra entre crime organizado, vai ter traficante atirando na polícia, vai ter polícia revidando no traficante e a bala perdida vai pegar na criancinha. Mas tudo bem, né, Witzel? Criança não vota mesmo. É isso que vocês querem? Faz algum sentido racionalmente falando? Não. Outra coisa, existe aqui um problema de uma positivação ontológica. Ora, carregar um fuzil não é crime. Se eu estivesse andando na rua agora com um fuzil, é o meu direito de ter um fuzil. É o meu direito de me defender. O Estado não tem nada que me proibir de ter um fuzil. Tudo bem, existem traficantes perigosos que usam o fuzil para coagir as vítimas. Então ele tem que ser levado a julgamento e tem que ser analisado o que diabo ele estava fazendo com o fuzil. Concordo que existem aí zonas cinzentas, mas se é permitido por puro medo ao Estado matar alguém que esteja de fuzil, nós estamos legitimando uma positivação ontológica da realidade, onde o Estado define o que é crime e o que não é crime pela própria necessidade de acúmulo de poder do Estado. Nós não encaixamos o Estado na realidade ontológica, o colocamos acima como se ele fosse um Deus. Isso é muito perigoso. Nós estamos também matando as nossas possibilidades futuras de ter uma revolta contra o Estado, de ter uma revolta separatista. Então imagina um separatista andando de fuzil, ele vai ser morto também. E é para isso que o Estado cria esse tipo de legislação. Aliás, o Estado surge assim. Eu já expliquei. Temos medo de alguma coisa? Que venha o Estado. Temos medo do trânsito? Então permitimos ao Estado nos multar sem o direito à ampla defesa. A multa é uma aberração jurídica. Como é que você não tem direito à ampla defesa e o Estado vem e te multa? Mas nós só aumentamos a legitimação dessas aberrações jurídicas por puro medinho. Achar que o Estado pode executar alguém que está armado de fuzil. Ah, mas o cara é um traficante perigoso que já ameaçou, então você leva ele a julgamento. E se ficar comprovado que se trata de um traficante que já sequestrou, que já assassinou, que está ameaçando alguém, aí você executa ele. Eu sou a favor da pena de morte para esse vagabundo. Ok? Tá ok? Tem que ter pena de morte para esse cara, tá ok? O que você não pode é achar que tá bom. Simplesmente eliminar o carinha que tá de fuzil, que tá longe de ser o chefe da boca, tá longe de ser aqueles que têm aliança com o governo. Nós sabemos que o traficante tem aliança com o governo. E tudo isso é contraproducente em relação a um princípio jurídico que diz o seguinte:
Accessorium non ducit, sed sector sum principalis. Não sei exatamente como é que era a frase em latim. Mas é o seguinte, resumindo, o cara que está de fuzil não é o chefe. Ele está seguindo um chefe. Ele é acessório. Ele segue o principal, que é o chefe. Nós nunca vamos conseguir desmantelar o crime organizado e os cartéis de tráfico apagando o carinha que está de fuzil, eliminando, queimando uma fonte de inteligência, de S2 para a polícia, só para mostrar serviço. Isso não passa de uma fábrica de votos. Vai ter algum, agora pensando como um economista de public choice, vai ter algum incentivo para o governo acabar realmente com o problema do tráfico e do crime organizado? Não. Se o problema acabar, eles nunca vão poder mostrar serviço matando vários carinhas de fuzil. Eles precisam de massa. Nós temos a sovietização da segurança pública. Então, essa medida do Witzel é ridícula. Como resolver o problema do tráfico? Primeira coisa, eu já falei, libera as drogas. Segunda coisa, você está preso só por vender droga? Só por tráfico? Só por contrabando de droga? Solta. Ah, mas isso... Solta. Mais perigoso do que esse cara é dar poder do Estado prender alguém por crime sem vítima. Terceira coisa, independentemente de qual seja a sua relação com o tráfico de droga, você assaltou? Você sequestrou? Você estuprou? Você cometeu latrocínio, homicídio? Pena de morte. A prisão vai ficar vazia, porque uma parte vai ser solta, outra parte vai ser morta. E acabou. É preciso agir com inteligência, é preciso se aliar à comunidade. Já pensaram nisso? Se nós tivermos troca de fogo na favela, vai pegar bala perdida em cidadão, pronto. O cidadão já vai ficar contra as forças de segurança. É preciso trabalhar junto com as comunidades. Quem é o bandido aí dentro? Vamos liberar as drogas, vamos permitir que o capital entre dentro da favela, que o investidor invista em negócios de baixo custo dentro da favela para gerar emprego dentro da favela. Vamos permitir que venha ali a filantropia, os caras para fazer uma escola barata, privada, sem imposto, para a população pobre da favela. E quem são os caras que são contra essa ordem social? Quem são os caras que são contra o maconheiro vender droga lá na praia? Que são contra livre concorrência nos negócios dentro da favela? É o crime organizado? Quem é do crime organizado? Use a inteligência, pega esses caras, mata esses caras e acabou. Mas use a razão, use a lógica. Infiltre, faça a coisa de forma inteligente. Os americanos fazem isso. Os americanos chegam ao ponto de pegar um policial, disfarçá-lo de bandido, colocar ele dentro do gueto. Aí tá lá o negão de bermuda falando: "Hey, motherfucker, what's up, my man? What's going on? I hate the motherfucking cops, bro." Vai ver, o cara é polícia. O cara tá só lá colhendo informação. Isso é que tem que ser feito. Mas, infelizmente, o debate aqui abdicou da lógica, abdicou da razão, abdicou da ética, está completamente polarizado pela ideologia política. Então, vai ter esquerdopata achando que eu sou um fascista assassino por defender a pena de morte, e vai ter bolsominion achando que eu sou um membro do PSOL, eleitor do Jean Willis, porque eu sou contra essa arbitrariedade do Witzel. Infelizmente é assim. Estou nem aí para vocês. O meu compromisso é com ele lá em cima, com nosso Senhor Jesus. Abraço.